Soldados alemães sob efeito de metanfetamina. Em 10 de maio de 1940, as tropas alemãs cruzaram a fronteira a oeste do país, dando início à Batalha da França. Em apenas 46 dias, o exército francês foi derrotado e a Alemanha estabeleceu o controle sobre a Europa Ocidental. Foi uma vitória gloriosa para o exército alemão, mas um grande desastre e crise para os aliados. O sucesso da campanha deveu-se principalmente às táticas alemãs, que usaram Panzer para romper as Ardenas e cercar britânicos e franceses. Nos Países Baixos foi uma manobra inesperada, mas acima de tudo notável, planejada por Erich von Manstein e conduzida por Heinz Guderian. Após o fim da campanha e a vitória assegurada, a propaganda nazista atribuiu o sucesso à superioridade do soldado alemão, à sua bravura e ao seu alto espírito. Isso não era totalmente verdade. No entanto, na realidade, muitos dos soldados não eram movidos apenas pelo entusiasmo, mas também por um estimulante sintético recém-inventado, a metanfetamina. O regime nazista se destacou por leis discriminatórias contra quem julgava racialmente impuro. Baseou suas ideias na raça ariana perfeita e elaborou listas dos que não se encaixavam nesse perfil. Isso incluía judeus, pessoas com deficiência, doentes mentais e criminosos insanos. Uma categoria menos conhecida eram usuários de drogas. Segundo a lei alemã, o abuso de drogas era punido com morte. A proibição da morfina, heroína e cocaína levou ao interesse por novos compostos sintéticos, que na época não eram considerados drogas, mas sim alimentos cerebrais incríveis e não prejudiciais. No final do século XIX, dois estimulantes poderosos foram descobertos, anfetamina e metanfetamina. Na época não havia relatos de efeitos colaterais prejudiciais, e seu uso era amplo para vários fins. Um caso notável foi o uso dessas drogas por atletas americanos durante as Olimpíadas de 1936 na Alemanha. Atletas olímpicos que usaram benzedrina, substância à base de anfetamina, tiveram resultados notáveis nos jogos. Os efeitos da benzedrina foram observados pelo farmacologista alemão Fritz Hauschel, que passou a pesquisar estimulantes. Em 1937, ele começou a trabalhar na empresa farmacêutica Tembler, com sede em Berlim, onde criou a metanfetamina usando um novo e exclusivo processo de síntese. Mais tarde naquele ano, a empresa patenteou a substância sob a marca Purvitin. Um comparativo natural próximo à metanfetamina é a adrenalina. Diferente da adrenalina, a substância sintética não altera a pressão arterial, dura mais e costuma ser mais eficaz. A metanfetamina transfere dopamina e noradrenalina das células cerebrais para as fendas sinápticas. Esse processo causa uma comunicação rápida entre as células cerebrais, o que, por sua vez, aumenta a energia e aguça os sentidos. Os efeitos da droga podem durar mais de 12 horas. Os diretores da Tembler ficaram entusiasmados com o novo produto. Sua popularidade cresceu rapidamente após ser lançado em pequenos frascos de comprimidos. O Purvitan foi amplamente usado por empresários e estudantes, enfermeiros, caminhoneiros em treinamento e operários de fábrica. Parecia que quase toda a Alemanha era viciada na droga milagrosa. Professor Dr. Otto Henke, diretor do Instituto de Pesquisa de Fisiologia de Defesa, percebeu a popularidade em massa do Purvitin. Ele já havia percebido que o maior inimigo de um soldado era o cansaço, pois soldados fatigados não percebiam ou reagiam corretamente em situações de perigo. A moral e o entusiasmo também caíram acentuadamente devido à letargia. Um estimulante poderoso como o Purvitin parecia uma solução perfeita para esse problema, e assim, Henke começou a testar seus efeitos nos oficiais médicos. Ele concluiu que a droga era ideal para os soldados. Ele notou que, usada corretamente, poderia eliminar o cansaço, melhorar as habilidades de combate e dar vantagem sobre o inimigo. Henke tomava 2 comprimidos de Purvitin por dia para melhorar seu desempenho no laboratório, enquanto promovia enfaticamente os efeitos positivos da metanfetamina. Depois ele destacou que o Purvitin era muito viciante e tinha muitos efeitos colaterais negativos, alertando os oficiais do exército para usarem com extrema cautela. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa. Nos primeiros dias da invasão, ficou claro que o exército polonês simplesmente não era páreo para o avanço dos alemães. Destacaram-se especialmente as tropas Panzer e as unidades de reconhecimento, que cruzaram grandes distâncias em pouco tempo. As unidades mantinham uma alta velocidade de deslocamento dia e noite, enquanto permaneciam em constante estado de prontidão para o combate. O segredo era que a maioria estava sob efeito de Purvitin. Oficiais médicos relataram euforia coletiva entre os soldados, que também apresentavam um desempenho impressionante em combate, lutando com pouca dificuldade ou fadiga. Em 2 semanas, soldados alemães tomaram o controle do país. A primeira vitória militar relevante de Adolf Hitler ocorreu devido ao alto padrão de ordem, táticas e uso intenso de drogas.
O sucesso na Polônia aumentou a popularidade do Pourvitin entre militares, que passaram a usar a droga regularmente para melhorar o desempenho. Na verdade, o Führer usava metanfetamina em combinação com várias outras vitaminas e injeções de glicose. Esses coquetéis altamente potentes mantinham a concentração de Adolf Hitler por longos períodos de tempo, além de ajudá-lo a lidar com a crescente pressão mental da guerra. Conclui-se, no entanto, que essas substâncias também tiveram efeitos extremamente prejudiciais sobre ele, deteriorando seu estado mental e físico. Nem todos ficaram impressionados com os efeitos do estimulante. Leonardo Conte, chefe de saúde do Reich, alertou sobre os riscos do Pourvitin. Ele observou que o uso excessivo da droga pode esgotar todas as reservas físicas e psicológicas da pessoa. Ele também temia que o uso generalizado do Pourvitin levasse a um colapso social em grande parte da população. Apesar dessas preocupações, o exército estava extremamente relutante em abrir mão da metanfetamina. A Alemanha logo invadiria a França e os Países Baixos. Se quisessem vencer a guerra, certamente precisariam da ajuda do Pourvitin. Apesar do planejamento extensivo, a Batalha da França em 1940 seria uma aposta tremenda para os alemães. Suas forças ainda evoluíam para se tornar uma poderosa máquina de guerra, e, em número, eram inferiores às britânicas e francesas. Era óbvio que, para garantir a vitória, seriam necessários um planejamento minucioso e uma liderança competente. Altos oficiais militares decidiram que tropas blindadas romperiam pelas Ardenas e cercariam as forças aliadas nos Países Baixos, assim contornando a altamente fortificada linha Maginot francesa. Era brilhante, mas também extremamente arriscado. As Ardenas eram um terreno difícil para a infantaria, e ainda mais para tanques. Para surpreender os aliados, precisavam avançar rapidamente, sem parar dia e noite. Mais uma vez, parecia que o uso de Pourvitin seria ideal para esse trabalho. E em preparação para isso, a Wehrmacht encomendou 35 milhões de comprimidos de Pourvitin para a campanha. Desta vez, o Dr. Otto Henke participou ativamente no fornecimento dos comprimidos aos militares. Ele elaborou um decreto sobre estimulantes, um folheto de instruções para os médicos orientarem cada soldado. Assim sendo, a dose sugerida era de um comprimido de Pourvitin por dia e mais 2 à noite. Se necessário, os soldados poderiam tomar mais 1 ou 2 comprimidos após 3 horas. Os comprimidos permitiriam 24 horas de estado de alerta, aumento da autoconfiança e redução do medo do combate. No decreto, Henke também destacou efeitos colaterais do estimulante, como um suposto estado de ânimo beligerante. Muitos desses avisos, porém, teriam sido ignorados nas campanhas militares seguintes. Houve inúmeros relatos de casos de insuficiência cardíaca e suicídios devido à paranoia ou delírio como resultado do uso excessivo da droga. Em 10 de maio de 1940, as tropas alemãs invadiram Luxemburgo e chegaram à fronteira da Bélgica. Aqui, eles encontraram tropas belgas entrincheiradas em bunkers, prontas para as ondas de ataques alemães. Embora soubessem que um ataque ocorreria em breve, os defensores belgas foram pegos de surpresa e logo foram dominados pelo inimigo. Uma após a outra, cidades e vilarejos holandeses, belgas, luxemburgueses e, eventualmente, franceses estavam caindo sob as esteiras das tropas panzer alemãs. Os comandantes aliados ficaram mais do que surpresos com o rápido progresso que eles estavam fazendo. Eles não conseguiam enfrentar o inimigo de forma eficaz por causa do comportamento imprevisível deles nas operações. Novamente, essa imprevisibilidade era uma característica do uso de metanfetamina. As tropas alemãs passaram a lutar de formas totalmente não convencionais devido à droga. Os generais alemães, Guderian e Rommel, liderando o ataque, também faziam planos improvisados, muitas vezes desconsiderando as ordens de seus superiores. Eles tinham apenas uma coisa em mente: chegar ao Atlântico o mais rápido possível. A experiência de combate na Polônia, França e Países Baixos mostrou que a metanfetamina deu vantagem notável aos soldados que a usaram. Eles demonstraram superioridade em combate, lutaram sem medo e, talvez mais importante, conseguiram lutar por um período de tempo anormalmente longo. Claro, seu uso trazia consequências e logo se percebeu que o excesso causava exaustão física e mental, e em alguns casos, morte por insuficiência cardíaca ou ferimentos auto-infligidos. Assim como Leonardo Conte havia alertado em 1939. Por isso, o alto comando alemão decidiu limitar a quantidade da droga enviada à linha de frente para evitar esses problemas. No final de 1941, no mercado civil, a droga começou a perder popularidade. Isso ocorreu após os fabricantes reconhecerem oficialmente seu alto potencial de dependência. A droga continuou em uso militar até o fim da guerra.
porém encontrou novo uso nas condições brutais da Frente Oriental, onde novamente mostrou seu valor ao transformar soldados cansados e desanimados em entusiastas máquinas de combate. Surpreendentemente, variantes do Purvitin, fabricadas pela empresa original Tembler, continuaram sendo distribuídas para soldados alemães até a década de 1980. As tropas da Alemanha Oriental e Ocidental usaram essas pílulas até que a Bundeswehr, nos anos 1970, e o Exército Popular Nacional da Alemanha Oriental, nos anos 1980, as retiraram dos suprimentos médicos.